Oi, turma, na aula de hoje a gente vai trabalhar gráfico de uma função afim. Então a gente já viu o que é uma função afim, que é uma função do primeiro grau. Também nós já estudamos como reconhecer uma função através de um diagrama. Vimos domínio, contradomínio e imagem da função. E hoje a gente vai aprender a reconhecer também o gráfico da função afim. O gráfico de uma função afim sempre é representado através de uma reta. Todo gráfico que tem uma reta desse tipo aqui, ou desse aqui, é um gráfico de uma função afim. Esse daqui é uma chamada reta decrescente. Tu olha da esquerda para a direita. Percebe que da esquerda para a direita ela vem caindo. Então a reta decrescente é uma função decrescente. Função decrescente já dá até para tu saber que nessa função aqui, o A que representa essa função, esse gráfico, o A da função que representa esse gráfico é um A negativo. Toda função decrescente tem um A negativo. Outro detalhe, essa função aqui, o B da função é o 6. O B sempre é o local em que a reta toca o eixo Y. Ok? Então isso aqui, quando tu vê um gráfico, tu já vai analisando esses detalhes. E uma outra coisa que nós trazemos para vocês hoje é o zero da função. O que é o zero da função? Zero da função é o local que a reta toca o eixo X. O local que a reta toca o eixo X é o zero da função. Nessa daqui, o zero da função é 7. Então, função decrescente, tem um A negativo, o B dela é 6, o zero da função é 7. Olha essa segunda aqui, perceba, a reta vai subindo da esquerda para a direita, então ela é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, o A da função que representa esse gráfico é um A positivo. E o B, quem é que é o B? É menos 4, é o local que a reta toca o eixo Y. E o zero da função é 3. Agora, quando eu dou a função para vocês, eu não dou o gráfico, eu dou a função para vocês, também tem como reconhecer o zero da função. Como é que nós reconhecemos? Basta pegar essa função aqui, a parte de 2x menos 8, e eu igualo a zero. Para descobrir o zero da função, nós pegamos a função igual a zero. É como se nós disséssemos que o f de x é zero. Aí eu resolvo com uma equação do primeiro grau. 2x vai ser igual a 8 negativo vai positivo. Zero a gente nem conta, né? X vai ser 8 dividido para 2. X igual a 4. Então, nessa função aqui, eu sei que ela toca. Essa função vai tocar o eixo y no menos 8. Por que, Daniel, que ela vai tocar o eixo y no menos 8? Porque é sempre no valor do b. E ela toca, a reta toca o eixo x no 4. Por que, Daniel? Porque é o valor do zero da função. O zero da função é sempre onde toca o eixo x. Aí eu posso pegar, pessoal, e fazer o gráfico. Observem, eu faço um gráfico só com 2 pontos, eu já posso pegar e construir um gráfico que representa a função. Eu sei que o y é menos 8 e que o x é 4. Aqui eixo x, eixo y. Se o x é 4, digamos que ele está aqui, o x4. O y é menos 8, então é para baixo. Eu boto 2 distâncias dessa, né? O 8 é o dobro do 4, então eu boto 2 vezes essa distância, Então ele vai estar mais ou menos por aqui, Aí eu boto um pontinho dele, Esse aqui é o zero da função, esse aqui é o B. Aí eu ligo os 2 pontos, Pronto. Eu tenho o gráfico que representa a função. Perceba, o A dela não era positivo, o A não é 2, a reta deu crescente. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Primeiro a gente vai calcular o zero da função. Vou botar aqui. Vamos calcular o zero da função. Como é que nós calculamos o zero da função? Pega a função aqui, menos 3x mais 6 e igual a zero. Beleza?
Igualei, agora eu vou resolver, ó. Menos 3x igual o 6 positivo vem negativo, menos 6. Pego aqui, o menos 3 multiplicando vem dividindo. Então, x será igual a menos 6 dividido para menos 3. Lembrando que ele não troca o sinal de menos, porque ele já está trocando de vezes pelo de dividir, que é a prioridade. X vai ser igual menos com menos, mais 6 dividido para 3, 2. X é 2. Esse é o zero da função. Então, nós sabemos que ela vai tocar o eixo y no 6, que é o valor do b. Nós sabemos que ela vai tocar o eixo x no 2. Por quê? Porque é o zero da função. O a dela é negativo, então a reta vai ser decrescente. Veja como isso vai acontecer sem nem a gente se esforçar. Vou fazer aqui, ó, o gráfico. Essa função aqui. Só é para colocar 2 pontos. Então aqui é o x, eixo y. A maneira mais fácil de fazer gráfico é essa. Aqui está o 2, ó, do eixo x. No lado positivo. O y vai ser 6, né? Então é mais ou menos 3 vezes a mesma distância, ó, mais ou menos por aqui. Basta fazer por aproximação. Bota o pontinho do 6, bota o pontinho do 2 e liga eles, ó. Liguei. Ó o gráfico como vem caindo, ó. Função decrescente, é representada pelo gráfico. Agora, tem funções que é complicado representar pelo gráfico dessa maneira, que essas funções aqui que só tem o A, não tem o B é zero. Então, o que, que a gente faz? A gente pode fazer por uma tabela de pontos. Então, toda vez que tu vai fazer uma tabela, tu dá valores para x para tu encontrar os valores do y. Daniel, e essas outras também pode? Pode, só que dá mais trabalho, pessoal. A gente faz da maneira mais simples. Quando eu não tenho B, eu faço uma tabelinha e eu dou 2 valores quaisquer para x para encontrar o valor do y. Tipo, se o x for menos 1, vai ser f de menos 1, 4 vezes menos 1, né? Que dá menos 4. Quando é que tu precisa fazer essa tabelinha? Quando eu não tenho B, quando o B é 0. Se o x for 1, 4 vezes 1, 4. Aí eu encontrei o que eu preciso, os 2 pontos. Porque para construir um gráfico de função do primeiro grau, eu preciso de 2 pontos. Então eu encontrei o que eu queria. Daniel, eu posso sempre utilizar esses valores porque são valores pequenos, menos 1 e 1, quando não tenho B? Lógico, pode, não tem problema nenhum. Vou fazer o gráfico dela, ó. Aqui. Aí eu sei o seguinte, eu sei que se o B não tem o B é 0. Então ela vai tocar o eixo Y aqui bem no 0. O 0 é aqui, ó, é a origem. Certeza que ela vai tocar aí. Né? É uma função linear, pessoal. Toda função que passa aqui pela origem é linear, viu? Então, quando o x foi menos 1, aqui, o y foi menos 4, ó. 1, 2, 3, 4, bem aqui embaixo. Aí a gente liga os dois, ó. Veio vindo, bolinha. Quando o x foi 1, o y deu 4 positivo, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. Aí eu vou ligar também os dois, ó. Ó. Liguei. Aí eu vou pegar e ligar os 3 pontos. Pronto, função linear que passa pelo centro. Daniel, e quem é que é o zero da função dela? O zero da função também é 0. Toda vez que o B for 0, o zero da função também é 0. Ok? Então, relembrando a aula aqui, função, quando vem da esquerda para a direita caindo a reta, função decrescente, tem um A negativo. O zero da função sempre é onde toca o eixo x, onde toca o eixo y é o b. Quando a gente tem a equação para encontrar o zero da função, pega a equação aqui, a função igual a 0. Aí o valor que der aqui, o x, é o zero da função.
E para construir o gráfico, tu só precisa colocar no gráfico o valor do ponto B e o valor do X e ligar eles. Tu vai ter o gráfico. Agora, se tu não tiver o B, né, aí tanto o B vai ser 0, como o Z da função é 0. Para tu ter os dois pontos para ligar, tu coloca uma tabelinha de valores com dois valores para o X. Até estou sugerindo aqui o -1 e 1. É isso aí, turma. Até a próxima.